bem-vindos à live sobre espetáculos de dança. A gente entrou aqui a primeira vez, deu um probleminha no áudio, estamos retornando agora. Vamos ver se vocês estão me escutando e se melhorou o áudio agora para vocês. Vamos ver, esperar o pessoal retornar. Sejam todos bem-vindos, quem está voltando, quem está chegando. Mônica, está escutando agora? Melhorou o áudio aí? Digam aí pra mim se melhorou, como é que está pra vocês, se está saindo áudio. Uhul! O som voltou, que bom! Viu, gente? Acontece, né? Acontece, fazer o quê? Então sejam bem-vindos, vamos esperar o pessoal retornar. E a gente começa o conteúdo agora oficial. Começamos falando, né, sobre os benefícios e os cuidados. E agora a gente Vamos então nos preparar. Quem está chegando aí, papel e caneta na mão, porque agora a gente vai fazer um acróstico onde a gente vai passar por várias partes do espetáculo. Então é importante que você vá anotando as coisas que você pode dar uma aprimorada aí, as ideias que vão surgindo. Agora sim, as ideias que vão surgindo. E também sobre o conteúdo para você não esquecer. Então anota aí que é bem importante, vai fazendo as anotações. Sim, sim, sim? Então vamos lá. Vamos lá? Então, a primeira parte do acróstico... Ó, o pessoal tá entrando ainda. É que ele demora um pouquinho para distribuir. Voltou. Então, gente, vou revisar enquanto o pessoal retorna. Eu vou revisar bem rapidamente aqui os benefícios. Consolidação da marca, divulgação orgânica da empresa, captação de alunos, fidelização e interesse, né, dos alunos que já são ativos, uma lucratividade maior para a escola, tendo receitas diferentes, né, pode diversificar as receitas. Você pode surgir do espetáculo novas oportunidades para a marca e também vai se transformando cada vez mais em autoridade para a sua região. Os cuidados é cuidar com a sobrecarga, com o estresse, né? Tu perder a visão do que você já tem, não calcular os custos e criar uma expectativa irrealista, acaba tendo prejuízo, não precificar corretamente, não conseguir suprir as suas expectativas e as expectativas do cliente, falhas na comunicação, na gestão que pode comprometer toda a experiência do cliente, não saber vender a ideia, todo fica sozinho, sem equipe, fica pesado esse fardo, né? As pessoas não se engajam. Parceiros e profissionais desalinhados. E o último é não saber a margem mínima para acontecer. Então, não calcular e não saber a margem mínima para acontecer. Então, vamos lá. Nesse acróstico, a gente vai começar com a primeira parte, que é o E, né, do espetáculo, que é a equipe. Então, anota aí. Primeiro cuidado que a gente tem que ter é a equipe. Pessoal, tá sem som para vocês? Primeiro cuidado é a equipe. Então, só me confirma se vocês estão com som aí para eu seguir e saber que vocês estão escutando. Sim, sim. Me dê um ok aí. Manda um foguete, manda um coração. Com som. Ai, que bom. Show. Então, equipe. Só funcionando! Coisa boa! Então, pessoal, primeiro cuidado que a gente tem que ter com a equipe. Não importa, quando a gente começou o estúdio, eu era sozinha, eu faço tudo, né? Então, eu acho muito legal quem tem um investidor, quem tem um sócio que entra e começa a escola, né, já com um caixa, né, que já começa mais forte. E eu sei que não é o caso de todas as escolas. Então, no meu caso, eu comecei a escola sozinha, eu não tinha um sócio investidor, eu não tinha um parceiro. Então, assim, eu faço tudo. Eu dou aula, eu atendo, eu faço as contas, eu cobro, eu crio as coreografias, eu crio espetáculo. Então, a gente entende que temos várias realidades aqui. E eu quero passar para vocês princípios que a gente pode utilizar em todas as realidades. Então, não se prende assim, mas é fácil quando já tem uma equipe. Como que eu vou fazer isso se eu não tenho uma equipe ainda? Então, esses princípios a gente precisa começar a usar até para chegar nesse momento que tu vai ter uma grande equipe. Então, não se limita em pensar assim, isso não serve para mim porque eu não tenho uma equipe. Ou isso não serve pra mim, né, porque eu não cuido dessa parte. Então, a gente saber tudo que acontece, né, por trás, tudo que é importante nessa parte estratégica, mesmo que não seja você a pessoa que executa isso, é importante ter essa clareza para te fortalecer o teu grupo. Mesmo que eu ainda não tenha uma equipe, eu ter essa clareza para quando eu tiver uma equipe, quando eu começar a formar a equipe, eu estar mais preparado. Então, não se limita, começa a pensar. A gente não precisa ser grande para começar a pensar como grande. Então, como que a gente pode começar a pensar nas pequenas coisas para ficar grande, para conseguir realizar mais sonhos através da sua escola, para conseguir se sentir mais realizado, para ter mais resultado, para ter mais lucratividade, para conseguir viver de uma maneira
plena, né? Plena e abundante aí com a sua escola de dança. Então, não se limita nisso. A gente começou o nosso espetáculo aqui no auditório público da cidade, cobrando R$5 o ingresso, tendo que... Eu já passei madrugada tendo que cortar estrelinhas. Então, quando a gente fala assim, não se limita, a gente é muito real. Pra vocês terem uma noção, eu lembro que no primeiro espetáculo eu queria muito colocar umas estrelinhas, porque eu não tinha condições de investir num cenário, de investir em algo maior, mas eu queria que tivesse um toque a mais. E daí eu queria fazer estrelinhas, umas estrelinhas assim metalizadas pra pendurar. Só que eu não tinha condições de comprar cola pra conseguir fazer todas aquelas estrelinhas. Então naquele momento eu tive que aprender a fazer cola caseira. Então são coisas que que podem acontecer no começo, mas isso não quer dizer que vai ser sempre assim, é apenas o começo. Então hoje, nos últimos espetáculos, a gente já investe mais de R$100 mil no espetáculo. Quando que eu ia imaginar que isso iria acontecer lá no primeiro ano, onde eu não tinha dinheiro para comprar cola para colar as estrelinhas? Então não se limita nisso, tá? É um processo, a gente tem que ter paciência, mas a gente tem que ir pegando as pequenas coisas e organizando elas de uma maneira estratégica pra gente chegar mais rápido lá, chegar de uma maneira mais leve lá, certo? Então isso serve para todos. A primeira coisa, mesmo que a sua equipe, a equipe é só eu. A minha equipe no início era eu, depois eu consegui contratar uma menina estagiária que me ajudava, mas tinham as minhas alunas, que eram a minha equipe, que me ajudaram muito. Eu tinha a minha família, que era a minha equipe, que se engajava, que se envolvia pra ajudar, às vezes pra ajudar lá na parte de recepcionar as pessoas, pra ajudar na venda de um ingresso, pra ajudar a organização dos camarins. Então não importa quem é a tua equipe hoje, né? Se quanto mais pessoas tu tem pra te ajudar, mais possível é das coisas acontecer. Então, pensa aí na importância da equipe. E nessa parte da equipe, um dos pontos mais importantes é, no começo, eu lembro que eu criava a ideia, o roteiro, o tema das coreografias e ia passando isso para as pessoas. Só que eu não entendia porque as pessoas não se engajavam, não se envolviam naquilo, porque elas não tinham aquele desejo que nem eu que as coisas aconteciam. Por quê? Porque era uma ideia minha e não uma ideia das pessoas. Quando a ideia é a ideia da pessoa também, ela vai ficar muito mais comprometida para que aquilo aconteça. Então, o que a gente pode fazer? Na hora de criar essa estratégia, não importa se a tua equipe é equipe ou muitas pessoas, traz a equipe para criar, para pensar junto, né, nas estratégias, na ideia, nas possibilidades de lugar, nas possibilidades de fornecedores. Então, pensar primeiro assim de uma maneira grande em tudo que você pode trazer para agregar, mas que a equipe esteja ali participando junto, pensando junto em todas as possibilidades. Quando elas participam dessa criação, dessa estratégia, elas ficam mais comprometidas na execução depois, porque elas também são parte do projeto. Elas também criaram aquilo, elas também têm a assinatura, o nome delas ali. Então, pensa nisso. Primeira coisa é trazer as pessoas para criar aquele projeto. Sozinho é muito mais difícil e você fica muito mais limitado, porque nós temos as nossas limitações. Todos nós temos os nossos pontos que a gente domina, que a gente tem muita habilidade, que a gente tem muita facilidade, mas a cereja do bolo tá a gente entender assim, o que é que eu sou muito bom fazendo e o que eu tenho mais dificuldade. Quem são as pessoas na minha equipe que têm facilidade nisso que eu tenho dificuldade. Que ela pode ser um líder nesse projeto também. Então pensa nisso e primeira coisa vende a ideia para tua equipe. Busca aquela paixão pelo projeto, pensa o quanto esse projeto pode trazer de resultados para vocês, para o planeta, para os alunos, para todo mundo e vende essa ideia com paixão para sua equipe, acreditando, com muita fé nessa tua ideia. Se você perceber que você conseguiu vender essa ideia para sua equipe, provavelmente você vai conseguir vender essa ideia para outras pessoas também. Não se limitando na quantidade de pessoas por equipe, certo? E outra coisa também para pensar na equipe quem são as pessoas que são mais engajadas, mais comprometidas, que estão estudando mais, que estão querendo mais, que querem crescer mais, que você pode criar pequenos núcleos, pequenos líderes dentro da sua pequena equipe. Então isso mudou muito a nossa realidade quando a gente começou a pegar os nossos líderes, né, os nossos professores, o pessoal do administrativo e começou a dar papéis de mais liderança, de mais
autoridade dentro desses projetos. Então, isso faz com que a gente faça com que esse talento cresça e brote ali dentro da sua escola de dança. Você consegue dar uma visibilidade melhor para ele também, você consegue dar mais reconhecimento para ele e automaticamente ele também se entrega mais e todos ganham, a escola ganha, os profissionais ganham, vocês ganham. Então, assim, o que tu pode fazer para fazer os outros brilhar? Então, acho que isso é uma grande sacada que a gente tem que pensar aí com a nossa equipe. O que eu posso fazer para fazer a minha equipe brilhar? Para fazer a minha equipe ter muito orgulho de estar envolvido nesse projeto. E assim como eu vou ter que, às vezes, virar à noite lá pensando, planejando, querendo ver esse sonho acontecer, esse sonho crescer, como que tu pode envolver a tua equipe para eles também terem esse desejo, eles também terem essa paixão, porque eles também estão envolvidos na causa do teu projeto. Certo, gente? Então começamos com o espetáculo E, agora vamos pro S. O S é o show. Pensar assim. Não é as condições que você tem nesse momento, mas para onde que você quer levar a sua escola de dança. Então, como que você vai comunicar e como que você vai ver isso. E pra gente pensar nesse show, eu queria te fazer um convite agora para te pensar em marcas, em grandes marcas. E esse show, ele tá muito ligado à mensagem que tu passa, à transformação que tu faz no mundo, que tu deixa o mundo um pouquinho melhor. Parece um papo maluco, mas presta atenção que eu vou buscar essa melhor maneira para conseguir passar essa mensagem, essa ideia para vocês. O show, ele vai muito além das coreografias. O show, ele vai muito além da iluminação, ele vai muito além daquele glamour todo. O show, aquilo que faz a pessoa sentir aquela paixão, aquela vontade de estar ali no próximo ano novamente, vai pela conexão que tu faz com o coração dessa pessoa, com o coração do teu cliente, com o coração da tua plateia, com o coração dos teus bailarinos, com o coração do teu professor. E quando a gente começa a pensar em grandes marcas, a gente vai perceber que as grandes marcas, que elas vendem valor, que elas são marcas mais lucrativas, que elas são marcas que crescem mais, que elas são marcas que fazem um show, elas são marcas que pensam muito na mensagem. Então, assim, para a gente fazer esse grande show, como que tu pode pensar aí na sua escola, mesmo sendo um espetáculo pequenininho, numa mensagem, em algo que o mundo precisa escutar. E que tu pense nesse show, mesmo que ele seja pequenininho, como uma atração de um grande show. Então, qual é a mensagem que tu vai passar? O que tu vai educar? O que tu vai deixar o mundo melhor com aquele teu espetáculo? E a partir daí, você vai pensar o que eu posso fazer para investir mais, para mostrar mais valor, para deixar mais tchan, mais uau, né? Como se fosse um show. E a segunda parte, após ver a equipe, é pensar nesse show. Porque é esse show, essa mensagem que tu vai passar, que vai fazer com que o teu espetáculo infle, ele aumente o valor do teu espetáculo e assim, lá pra frente, tu vai ver que tudo flui de uma maneira mais tranquila e mais rápida. Na prática, por exemplo, assim, o nosso espetáculo... Virou aqui. O nosso espetáculo do ano retrasado, ano passado, todos os anos a gente busca um tema. E quando a gente vai vender esse espetáculo para o nosso aluno, quando a gente vai vender esse espetáculo para o nosso fornecedor, a gente não chega falando sobre a apresentação em si. A gente chega falando sobre a causa daquele espetáculo, sobre a mensagem que ele vai passar, sobre a história que ele tem, o que ele vai contar, o que ele vai ensinar, qual é a transformação que ele vai gerar. E daí, para isso, com a nossa equipe, a gente sempre pensa assim, qual a mensagem que esse ano a gente precisa passar? O que esse ano está pedindo que a gente passe? E quando a gente se coloca a pensar como um show, a minha escola vai fazer um show, vai fazer um espetáculo, vai fazer algo que a comunidade precisa assistir isso. Automaticamente as pessoas começam a se envolver e se engajar muito mais, porque não é a apresentação de dança, é aquela causa, é aquela transformação que vocês vão gerar. Então, pensa aí dentro da mensagem, dentro da tua realidade, como que você pode deixar esse teu espetáculo com uma cara de show, com uma cara de um
um grande espetáculo, como que uma grande companhia pensaria, como que o Cirque du Soleil pensaria, como que a Disney pensaria. Então, assim, mesmo que seja algo simples, que nem eu lembro que a gente teve um espetáculo que a gente fez que foi A Origem. E naquele espetáculo a gente falava muito sobre a vida, né? Sobre essa transformação que a nossa humanidade vem passando, né? Em todos esses anos e como a gente deixar essa vida melhor, como a gente aprender com a nossa história. Então a gente começou a pensar em pequenas coisas que a gente foi fazendo durante o espetáculo. Após o espetáculo, que a gente entregou um girassol com uma mensagem, né, que a pessoa precisaria plantar, que ela precisaria cuidar, que ela precisaria, né, aprender com a natureza, que ela precisaria aprender com a nossa história. Então, pensar nessas pequenas coisas que se tu parar pra pensar de uma maneira fria, sem visão, tu pensa, não, mas eu preciso de dinheiro no bolso agora nesse momento, eu preciso de lucro, eu preciso pagar as contas. Mas quando tu muda o teu pensamento e começa a pensar nessa transformação, nesse show, nesse algo que vai fazer a pessoa, mesmo que não é da sua escola, se ela foi assistir num ano, no outro ano ela vai querer voltar para assistir, isso aos poucos vai inflando e cada vez mais as coisas se tornam possíveis. Bora para a terceira letra? A terceira letra é o P, de precificação. E muitos perguntam aqui para nós, e agora, mas como que eu vou dar um preço para isso? Como que eu vou fazer com que o meu cliente entenda o valor disso? Como que eu vou fazer, né, para saber o mínimo que eu preciso, né, para colocar isso em prática, para fazer com que isso aconteça? Certo? Você tem essa preocupação aí também, gente? Então, atenção, que agora a gente vai pro P do nosso acróstico, que é a precificação. Então, como que a gente faz para criar uma precificação realista, com possibilidade de crescimento e que a gente consiga crescer conforme a gente vai vendo que é possível, sem, né, se matar. Eu quero fazer um monte de coisa, daqui a pouco, pum, estou, né, lá afundado em dívidas, mas ao mesmo tempo que eu consiga ter esse ânimo, esse entusiasmo de saber que existe possibilidade de crescer. Então, papel e caneta na mão, que eu vou compartilhar agora como que a gente faz aqui na prática, aqui na nossa escola. Para quem está chegando agora, não importa se a escola está começando. No começo eu fazia tudo, o nosso ingresso era R$5, a gente só conseguia fazer espetáculo no auditório público da cidade. Não tinha condições de alugar. Mas, com o passar do tempo, não dá para ter pressa nem desespero, a gente já investe mais de R$100 mil em espetáculo, com lucratividade, com tranquilidade e fazendo com que as pessoas se sintam cada vez mais realizadas em assistir. Então tem um tempo, mas é possível. Então vamos pensar agora aí dentro da sua realidade, dentro das condições da sua cidade. Então é diferente em cada região, mas vamos pensar ali. Para fazer a precificação, como que a gente faz aqui na prática? A gente primeiro, antes da gente divulgar isso para os alunos, para a equipe, para os fornecedores e tudo mais, a gente faz um estudo bem simples de tudo que a gente precisa. E dentro desse estudo de tudo que a gente precisa, a gente vai colocando estrelas. Presta atenção, assim, ó. Eu faço a lista e vou fazendo, eu preciso de um local. Se é algo que é essencial, é o mínimo para aquilo existir, eu coloco uma estrela. Ele está na primeira parte. Eu preciso daquilo dali para começar, para acontecer. Se é algo que eu posso fazer sem, mas que se tivesse ficaria mais legal, eu coloco 2 estrelas. E se é algo que assim, nossa, isso ficaria incrível, isso, nossa, agregaria muito valor para o espetáculo, mas está longe de ser uma prioridade, daí eu coloco 3 estrelas. É como se o espetáculo fosse crescendo. Então eu preciso de um mínimo para ele acontecer. Mas se eu sair desse mínimo, eu posso ir para a segunda fase, que deve ficar mais incrementado ainda, mais uau. Mas se eu bater essas metas, eu consigo ir para a terceira fase. Então na terceira fase, que nem por exemplo, eu quero um telão de LED, que nem nós colocamos ali nos últimos anos, um telão de 10 metros por 4 de altura. Então, é alguma coisa que a gente precisava? Não precisava, poderia ter o espetáculo só com iluminação. Mas, se eu tivesse, ia ser uau! Então, o quanto isso ia elevar a experiência do meu cliente assistindo. Mas ele estava lá na terceira fase, ele não era a prioridade. Então, o que tu precisa para a primeira, o que tu precisa para a segunda e para a terceira? Então, começa a listar. Local é prioridade. O som, iluminação,
objetos cênicos. Eu quero criar um logo, uma identidade visual para a marca para elevar mais o padrão, né, do meu espetáculo. Lembrando que depois a gente vai ver que várias coisas dessas a gente consegue fazer, várias ações a gente consegue fazer sem precisar investir. E algumas a gente precisa investir. Então coloca tudo, mas tudo que tu precisa. Eu preciso de foto, de filmagem. Os figurinos, são figurinos que os bailarinos pagam por esses figurinos. Não, vou fazer um espetáculo de uma companhia, de um grupo que a escola vai ter que custear isso. Então coloca, eu preciso de um roteirista, eu vou precisar de um telão. Eu vou precisar de alimentação para a equipe, o ECAD, eu vou precisar fazer um banner, eu vou fazer um programa da apresentação, eu vou precisar fazer um brinde, algo para entregar lá no dia, eu vou precisar fazer um videoclipe para lançamento desse espetáculo. Então, primeiro, coloca tudo que tu gostaria de fazer, tudo. Busca inspirações em grandes espetáculos, em grandes marcas, em grandes companhias. E é assim que a gente faz, a gente coloca tudo que a gente gostaria de fazer. Até aquelas coisas assim que vai lá para quase para quinta estrela, mas a gente começa a liberar a mente para pensar. Então, a partir do momento que tu coloca tudo que é necessário, e o ponto mais importante, que eu vejo muita gente ficar assim frustrado e desesperado e se desanimar de fazer espetáculo em função disso. Você, diretor, está trabalhando no espetáculo. Então, assim como, eu vou contratar meus professores para ser um diretor artístico, ele vai receber, né, o valor de tanto para trabalhar, eu vou contratar um iluminador, eu vou contratar a figurinista, você está trabalhando para esse espetáculo. Então, o teu pagamento, ele tem que entrar dentro desses custos. Porque, o espetáculo não teve uma lucratividade expressiva. Tudo bem, é um crescimento. E às vezes não vai ter essa lucratividade toda que tu busca na primeira edição. Mas, se tu coloca ali que o teu custo, né, o básico, quanto que tu vai cobrar esse ano para fazer aquele teu trabalho? Qual é o mínimo que tu pode cobrar que fique bom para a escola, para a sua escola que está te contratando para aquilo, e possível, mas que tu receba por isso. Que a partir do momento que tu te coloca como um fornecedor, tu sabe que os teus custos para te fazer aquilo estarão sendo supridos. Então, mesmo que a escola ainda não tenha a lucratividade, tu enxergou, mesmo que ainda eu não consegui pagar aquilo, né, que eu determinei nesse primeiro ano, tu já calculou, tu já está vendo o teu valor dentro da escola. E aí é um grande perigo. Porque se tu entra nesse hábito de não ver o teu valor, desde pequenininho, quando tu crescer, tu também não vai ver o teu valor. Então isso vai criando uma frustração, porque tu tá ali, tu tá trabalhando, tu tá te doando, e tu vai ter que te doar muito. Não tem um milagre, né? A gente empreender é isso, a gente vai ter que se dedicar, tem que trabalhar. É muito recompensador? Mas é muito trabalho também. Então vai ter que fazer coisas que às vezes tu não gosta tanto de fazer, mas tem que ser feito. Então, qual é o teu valor? Quanto que tá ali dentro dos custos o teu valor? E esse daí tem que estar com um valor, né, como o mínimo para acontecer, a primeira estrelinha que é para dar esse start inicial. Então, após, né, colocar todos esses itens da primeira fase, segunda fase e terceira fase, vamos para a nossa realidade, que daí é a próxima letra, que é a letra E. Espetáculo, estamos na letra E agora, que é encaixar as nossas possibilidades dentro da nossa realidade. Então, quantos bailarinos tu tem na escola? Desses bailarinos, se tu já faz o espetáculo, o que seria uma quantidade realista que geralmente participa? Eu sei que dentro dessa nossa realidade, geralmente tantos participam. Então, para você partir da primeira fase, você precisa que no mínimo X bailarinos participem para pagar esse custo. Então, como que tu pode fazer? Eu posso dividir isso numa taxa de participação, eu posso dividir isso num valor, uma quantidade mínima de ingressos, né, que o bailarino tem que adquirir para comprar, então, para participar. Então, pensa, o que tu pode fazer que fique bom e possível para o teu bailarino e que fique possível para a escola para isso acontecer. E muitas pessoas às vezes se travam aí pensando, ele não vai querer, isso não é possível, e não tem essa atitude de, será que ele não vai querer mesmo? Será que não é o que ele quer para ser parte de um espetáculo melhor, mais organizado, mais uau, que ele, sabe, será que ele não quer mesmo? Então, qual é a sugestão nessa parte para conseguir encaixar essa realidade? A partir do momento que tu analisa esse mínimo possível, prepara essa tua fala, essa tua comunicação sobre o que tu vai estar oferecendo e faz uma pesquisa com muita clareza.
bailarinos, a gente vai criar esse espetáculo que vai ter essa mensagem, que vai acontecer em determinado lugar. Faz essa pesquisa, faz a projeção, principalmente nesse momento. Se eu vou fazer, eu vou fazer o espetáculo online, a mesma coisa. Faz essa pesquisa para acontecer esse básico. Foi isso que a gente fez no ano passado, quando a gente fez o espetáculo online, que a gente fez um filme apresentando o drive-in, a gente fez exatamente isso. Então a gente perguntou para eles, a gente precisa de tantos bailarinos para acontecer. Então a gente passou essa informação. No ano passado tinha uma taxa de participação de X, os ingressos eram o valor tal, não tinha obrigatoriedade de ingresso, mas a gente precisava no mínimo ter aquela quantidade de alunos participando para pagar esse custo. Então a gente perguntou, a partir do momento que ele te responde, sim, eu quero, tem tantos, agora tu pode começar. Então, assim, faz essa pesquisa, mas não deixa de fazer, porque às vezes tá ali, as pessoas querem fazer e tu não age, tu não tem essa coragem, e isso faz com que você deixe de ter um grande crescimento na escola, porque fica com esse medo, e o medo nos congela, o medo nos trava. Então, dentro da possibilidade de fazer, o como que tu pode ter essa coragem, essa atitude de fazer. Então, pensa aí, nesse formato, vai ser uma taxa de participação, vai ser com venda de ingresso, então, tudo que tu precisa. Depois, quais são as possibilidades de patrocínio? A gente já teve uma live falando aqui sobre patrocínios, como conseguir, né, aumentar essa venda de patrocínios. Tem vários colegas que eles conseguem recursos com leis de incentivo, né, com vários programas que o governo tem. Mas não se limita a isso. Eu não fiz nenhum espetáculo com lei de incentivo. Não sou expert em lei de incentivo, admiro muito quem faz, quem consegue benefícios, mas não se limita nisso. É possível fazer mesmo sem lei de incentivo. É possível crescer com a tua escola de dança mesmo sem ter esses recursos, né, que vem do governo. É possível, tá? Não se limita com isso. Se tu consegue, que show, parabéns, que legal. Mas não se limita. É possível, estudando e pensando aí dentro da tua realidade quais são as possibilidades que tu pode ter. E patrocínio é uma delas, com patrocínios de empresas locais. Então, parar para pensar o princípio básico. Como que eu posso fazer para agregar mais valor para essa empresa? Então, você é empresário e sabe, não é fácil ser empresário. Não é fácil a gente conseguir fazer com que essa empresa sobreviva, com que essa empresa pague seus impostos, com que essa empresa mantenha seus funcionários, que essa empresa seja lucrativa para estar com a melhor equipe. Mas a outra pessoa, o outro empresário também tem esses problemas. Então, se tu parar para pensar assim, se fosse eu, o que seria interessante para mim para patrocinar? O que seria interessante para mim para investir, né, nesse espetáculo, nessa empresa? E quando tu começa a mudar o teu olhar para pensar como que esse patrocinador pensaria, tu começa a achar maneiras de agregar mais valor para a marca dele, fazer com que ele venda mais a partir do momento que ele está patrocinando teu espetáculo, e isso gera um interesse dele. E também sobre técnicas, né, de comunicação e de venda, tu passando a mensagem correta. Então, isso é outra possibilidade. Então, encaixou todas essas possibilidades, fez a pesquisa, deu o start inicial com prazo. Qual é o prazo para essa confirmação? Né? Essa confirmação é o prazo X. Então, tenha um prazo para te conseguir perceber e sentir. Será que eu posso avançar? Será que eu posso investir mais? Que nem, por exemplo, tu tem uma expectativa, tem ali a confirmação de bailarinos, né? Então, tu sabe que tu pode dar o start inicial. E a partir desse start inicial, tu começa a pensar: o que eu posso fazer agora para que mais bailarinos queiram participar? O que eu posso fazer agora para que que seja mais legal, que seja mais interessante, que seja mais bacana fazer parte desse espetáculo, que o espetáculo seja incrível, eu querer convidar as pessoas para estar lá para assistir. Então tu começou a pensar, porque tu já entrou, agora tu decidiu o que tu vai fazer, que tu conseguiu, né, confirmar o teu mínimo necessário. E a partir daí tu começa a monitorar, e para fazer esse monitoramento. E para isso tu tem que ter datas, porque se não tem data para o teu bailarino confirmar, se não tem data, né, para as coisas acontecer, as coisas demoram para acontecer. Se as coisas demoram muito para acontecer, você não consegue ir indo para as próximas estrelas. Lembra? Primeira estrela, o básico para acontecer. Segunda estrela, ele está melhor. Terceira estrela, eu consigo fazer mais. E assim tu vai avançando com datas, com prazos, né? Que é a nossa quinta letra, que é o tempo. O tempo, planejamento e ousadia. Então, a gente divide aqui em fases. Então, a primeira fase de confirmação, a segunda fase de confirmação, a terceira fase. Como é que funcionam essas fases? Na primeira fase, a pessoa tem que ter mais benefício,
por ela te confirmar antes, por ela dizer antes, eu tô contigo, eu vou fazer. Porque quanto mais tempo tu tem, maior, melhor vai ser o teu espetáculo para o teu cliente, teu aluno, teu professor, tua equipe e para todos. Então, pensa nessas fases, quais são os benefícios que tu pode gerar para o teu aluno que ele se comprometer antes. Então, por exemplo, aqui a gente tem o benefício, cada ano a gente muda conforme a realidade daquele ano. Nesse ano, o nosso benefício era a gravação do espetáculo. Então, o bailarino que confirmasse a participação até a primeira fase, ele ganhava essa gravação do espetáculo, esse vídeo do espetáculo. Se for na segunda fase, ele já vai ter que investir nisso. Então, quais são os benefícios que tu pode gerar para que tu consiga acelerar essas fases? E cuidado, muito cuidado para, primeiro, você é aquela pessoa que é muito organizada, que é muito detalhista, que planeja, que olha muitos riscos. Se você é essa pessoa, que bom, é importante ter esse olhar também. Mas quem é a pessoa que tu vai trazer, que vai ser a pessoa que vai ter ousadia? Porque para te crescer, para te avançar, tu precisa ter um pouco de ousadia, tu precisa ter um pouco de coragem. E às vezes é olhar, saber a tua realidade e investir. Investir, porque é esse investimento que vai trazendo mais retorno. Por exemplo, eu quero vender mais patrocínios, mas será que eu já não posso agora investir num programa melhor para vender esse patrocínio? Sabe, um visual mais bacana, uma arte legal. Então, quais são as coisas que tu vai ter que investir para conseguir aumentar o teu retorno? Sabe? Então, se tu é a pessoa que é muito controladora, quem é a pessoa que vai estar do teu lado, que vai dizer assim, não, vamos agora, tem que ter essa coragem. E se tu é a pessoa que tem muita coragem, que vai lá e faz, que executa, que vai lá e coloca as coisas para acontecer, que vai lá, não, eu vou contratar aquilo. Quem é a pessoa que vai estar do teu lado, sabendo, não, agora tu pode ousar, agora tu pode avançar, porque tu vai precisar dessa ousadia, nessa parte ali do tempo, ter essa ousadia em cada uma das fases para dizer, não, a gente vai fazer isso, não, agora a gente consegue. Que nem, por exemplo, a gente tinha lá na terceira fase, há uns, acho que foi quase 5 anos que a gente colocou a primeira vez o telão gigante. E o telão é um investimento muito alto, então assim, nossa, pensar que o telão era praticamente, quando a gente colocou a primeira vez, 25% do custo do espetáculo. Então era um investimento muito alto. Então quando a gente quis colocar esse telão, que a gente queria que o nosso público visse cada vez mais como um show, aumentasse esse desejo de estar ali, de participar, de trazer a família para assistir, que fosse algo assim, não, eu tenho que participar desse espetáculo, então tinha que agregar muito valor. Mas ele estava na nossa terceira fase, então a gente começou o espetáculo daquele ano, em março, com essa expectativa, começamos a venda de confirmações da participação dos bailarinos no espetáculo, e quando chegou o momento, assim, que a gente viu que a gente tinha o mínimo necessário para fazer o telão, bate aquele medo. Tu pensa, nossa, mas será que eu vou investir tudo isso no telão? Mas será? E agora? Então tem aquele medo. Só que ao mesmo tempo, quando tu investe, quando tem essa coragem, tem essa ousadia, depois, no outro ano, a gente vendeu 400 ingressos a mais pro espetáculo. Então, assim, a gente tem que também ir tendo essa coragem, porque às vezes tu arrisca, mas tu não pode arriscar que comprometa a vida, a existência, a saúde, o básico, que é a tua tranquilidade para fazer as coisas acontecer. Então, tu não pode comprometer a tua paz, Tu tem que ir com essa ousadia sem comprometer a tua paz, senão tu te perde, num todo. Estão gostando, gente? Digam aí, estão gostando, estão curtindo, estão anotando bastante coisa, tá vindo umas ideias? Comentem aí pra mim, o que vocês estão achando. E agora vamos pra sexta letra, que é o A, espetáculo. E o A são os nossos ativos. Tudo que a gente já tem, sabe? Tudo que a gente já tem, às vezes a gente não percebe o quanto a gente pode agregar isso, dentro dos projetos que a gente faz. Então, quais são os ativos, Os ativos são as habilidades que você tem dentro da sua equipe. Daqui a pouco você tem alguém ali na sua equipe, que tem uma habilidade para fazer algo que vai acrescentar, que vai agregar no espetáculo, que nem, por exemplo, eu tenho a minha mãe que ela descobriu que ela adora fazer objetos cênicos de espuma. Então, é um ativo que a gente tem, Então, assim, nossa, ela adora fazer. Teve uma vez que eu tava falando, eu cheguei, eu fui jantar depois de um ensaio na casa da minha mãe e disse, nossa, eu queria tanto ter um carro, era uma coreografia do 101 Dálmatas, e eu disse, eu queria tanto ter um carro, tanto ter um carro pra Cruella entrar num carro.
Tudo que faltava era um carro pra Cruella. Ela disse, tá, mas quem sabe a gente desenha numa madeira, num papelão, e eu coloco uns canos de PVC, a gente pendura, porque eu não tinha condições de contratar alguém pra fazer. E eu disse, será que tu consegue, mãe? Será? Eu disse, não. Quem sabe a gente faz assim, assim, assim. E a gente ficou muito legal. Então, assim, eu já tenho também pais maravilhosos, pais e mães de alunos que têm habilidades, que ajudam, que se envolvem. Lembra lá da primeira parte que a equipe, as pessoas envolvidas? Então, já teve cenários lindos feitos por mães, feito por família, feito por algum parente de alguma aluna. Então, quando tu sabe o que tu quer fazer, quando tu começa a criar, ativar o teu corpo para pensar mais em mais benefícios, pensar em deixar mais com cara de show dentro da realidade que tu tem, tu começa a perceber mais os ativos que tu tem. Então, quais são todos os ativos que tu tem? Outro ativo, eu tenho um relacionamento muito bom com diretoras de outras escolas de dança. Então, a gente troca muito aqui, a gente troca cenário, a gente troca ideia, a gente troca figurino com diretoras de outras escolas de dança, que são parceiras e que a gente ajuda elas nos ajudam. Então, não se limita ao que tu tem, assim, ao que tu as coisas que tu vê que tu tem. Então, tem muito mais. Então, busca, procura. Então, quais são as pessoas que já foram teus clientes? Quais são as pessoas que estão aí na tua região? Quais são as marcas, as empresas que estão na tua região, que vendem alguma coisa parecida com o que tu vende, que pode trazer para ser um patrocinador? Então, ativa, é tudo o que tu tem que é valioso e que às vezes tu não percebe. Então, esse é o quinto passo. Sexto passo, busca essas habilidades, busca. Isso tu pode te ajudar para fazer objetos cênicos, isso pode te ajudar a aumentar as vendas, né, dos teus ingressos, pode te ajudar a aumentar os patrocínios, isso pode te ajudar a aumentar o valor, como que tu vai propagar mais isso. Daqui a pouco eu conheço uma pessoa que ela trabalha na rádio da cidade. Só que a partir do momento que eu me coloco a olhar todas as possibilidades que eu tenho, eu converso com essa pessoa, que eu penso, eu estou fazendo um show, mesmo que pequeno, eu estou projetando ele para ser um grande show. Eu falo com essa pessoa, eu peço para ela, né, fazer uma divulgação, eu peço para ela marcar uma entrevista para eu dar lá na rádio, falar. Então, essa atitude, né, olha os ativos que tu tem e busca possibilidades, não se limita. Pensa, eu digo sempre à equipe, o que uma empresa grande faria? O que a Disney faria para deixar isso melhor? Como que seria a experiência das pessoas ao chegar num parque da Disney? Mesmo que teu espetáculo seja num auditório pequenininho ainda, como que tu pode fazer para que essa experiência seja melhor? Com que as pessoas ao entrar ali, elas olhem e vejam o valor, elas vejam a mensagem, sabe? Então, busca nos teus ativos, mesmo que tu ainda não tenha. Não aumentei a estrelinha, Grace, eu não consegui ir para a segunda parte, não tem problema. Busca nos teus ativos, que daqui a pouco nos teus ativos tu consegue agregar muito valor. E vamos para o 7 do espetáculo, a comunicação. Então, o 7 ponto é a comunicação. E a comunicação é, primeiro, vender a tua mensagem do espetáculo, que a gente falou no início da aula, né? Como que que vai brilhar o teu olho ao vender aquela mensagem, se orgulha dessa mensagem, mostra o seu valor, entenda o seu valor e, comunique esse valor com muita fé, acreditando naquilo que tá passando. Não se limita à tua realidade hoje. Projeta para onde tu está indo. Leva a tua equipe, os seus fornecedores. A gente tem fornecedor aqui que é nosso fornecedor há 10 anos. Então, assim, ele foi crescendo junto com a gente, Ele foi se lapidando, ele foi melhorando. Então, leva a tua equipe para onde vocês estão indo. Então, projeta esse futuro e traz essas pessoas na tua comunicação, falando do que tu acredita, para onde tu vai. Isso envolve, isso traz um brilho no olho das pessoas, isso faz com que as coisas comecem a acontecer e quando tu vê assim, nossa, olha o que a gente conseguiu fazer. Então, vem dessa comunicação. Outra coisa importante na comunicação é lembrar sempre que o óbvio nunca é óbvio. Nunca é óbvio. Isso é algo que a gente tem, assim, uma luta diária aqui. Porque as pessoas vão chegando, as pessoas já estão há mais tempo, as pessoas têm as suas experiências, as pessoas às vezes percebem as coisas diferente. Então, o óbvio nunca é óbvio. E a comunicação pode acabar com a experiência do cliente. Então, tu fez um ótimo espetáculo, as coreografias estão lindas, o figurino está lindo, o roteiro está lindo, está tudo alinhado, vai começar no horário o espetáculo. Mas, para o teu cliente, ele não entendeu muito bem o horário. E você achou que era óbvio. E ele chegou atrasado e perdeu a apresentação dele. Então, o que pode acontecer?
como é que foi essa experiência do cliente que não participou da apresentação? Ou como foi a experiência do cliente que não contava que para ir até o local dessa apresentação tinha um trânsito que você não comunicou para ele chegar um tempo antes, que você não comunicou que isso poderia acontecer. Então, tudo é comunicação. E algo que é bom, algo que é realmente interessante, é algo que tem regras. Então, não tem nada que seja incrível que não tenha regras. Então, assim, como que você pode deixar clara essas regras do que pode, do que não pode, e também dos benefícios que ele vai ter a cumprir essas regras, né? O que ele pode, o que não pode, o que acontece se ele não fizer aquelas regras. Então, para participar do espetáculo, é necessário que faça isso, isso, isso e isso. Tu vai ter esse benefício, se comprometa com esse benefício, mas tenha regras. Quando tu tem regras, as pessoas se comprometem mais, as pessoas veem mais valor, as pessoas cumprem as regras se elas forem bem comunicadas e também se tiver uma consequência no caso de não cumprir essas regras. Então, cuidado, que a gente errou muito isso no início. Erramos com costureiras, erramos com fornecedores, erramos com clientes. Né? Nossa! Então, assim, a comunicação é um ponto que tem que pensar e tem que criar estratégias semanais. Como que eu posso fazer para comunicar de maneira mais clara com o cliente? Como que eu posso fazer para passar de novo? Mas eu mandei mensagem no grupo. Ele não viu. Se ele não viu, o problema é dele. Ele não viu, eu mandei no grupo. Não! É sempre a responsabilidade nossa. Se ele não viu no grupo, como que tu pode mudar e chamar mais a atenção dele para essa comunicação? Como que tu pode fazer um circular e que ele tenha que retirar lá na recepção da tua escola e mandar e assinar dizendo que ele recebeu, que ele viu, que ele sabe das regras? Como que tu pode olhar no olho dele e dizer a importância dessas regras e que ele precisa ler aquilo, né? Porque aquilo é importante por isso, isso, isso e isso, e assinar aqui dizendo que ele recebeu e que ele se compromete. Então, essas pequenas coisas que a gente vai colocando na rotina da nossa equipe, que a gente vai trazendo para nossa comunicação, vai fazer com que a gente cresça muito mais, com que ele perceba o valor, com que ele se encante, que a experiência dele seja melhor. Então, muito mais vai da experiência do que a gente está fazendo. Porque se a gente está fazendo algo lindo, incrível, mas a experiência, quando eu vou lá participar daquilo, acontece uma coisa que me frustra muito, eu não consigo nem ver a beleza. Sabe? Então sempre pensa na experiência e como que eu vou comunicar essa experiência. Gente, o tempo tá passando rápido demais. Temos mais três ainda. Topam a gente terminar os 3 aqui? Sim? Estão curtindo? Vamos lá então. O 8º é que é o uau. Como que eu posso fazer para despertar? Uau, que incrível! Eu não esperava por isso. Mesmo que seja pequenininho, mesmo que seja um evento dentro da sala de aula. Como que eu posso fazer para despertar, para ter capricho, para despertar esse uau? E para despertar esse uau, a riqueza, ela se encontra nos detalhes. Então, como que tu pode olhar para os detalhes e fazer com que teu cliente diga uau? A gente tinha um problema aqui muito grave na escola, que a gente sempre pensa, né, em tudo. Pensa nesse custo, pensa no nosso bailarino, como que vai ser possível para ele participar, como que a gente pode melhorar para ele participar, mas como que a gente pode fazer com que seja rentável para a escola, que seja possível que a escola, né, tenha essa saúde, esse pulmão funcionando, até para estar ter uma equipe boa. Então é um equilíbrio que tem que acontecer em tudo. E a gente sempre busca pensar em tudo para que esse crescimento seja orgânico, mas que a gente turbine ele, seja orgânico, seja bom para todos. E tinha algo que era um problema enorme, né? Que para a gente ter esse cuidado dentro da região que a gente está aqui, isso também muda muito, a gente fala muito disso dentro da Escola 10X, de cada região, né? Ela aceita coisas diferentes, a cultura é diferente, a gente tem que ter essa realidade e tendo esse crescimento aos poucos dentro da nossa região é possível também. E aqui a gente percebia que não tinha como nós contratarmos ateliês de luxo para fazer os espetáculos, que o custo dos figurinos, que o custo ia ser muito alto e o nosso cliente ele não iria participar. Então a gente precisava achar um equilíbrio de um valor possível para ele participar, mas que a gente conseguisse mostrar algo uau. Então a gente começou com as nossas parceiras figurinistas, elas foram se lapidando, elas foram melhorando e achando esse equilíbrio, elas ir crescendo junto com a gente, valorizando elas, mas que fosse algo possível, né? Que não veio de um ateliê de luxo que ele iria pagar um valor muito maior do figurino do que a gente estava conseguindo oferecer para ele. Mas o cliente não via o valor desse figurino, ele não via todo o nosso trabalho, nosso esforço, porque em função da nossa falha na comunicação e falha nos detalhes.
O que aconteceu? Eu lembro que teve um ano que a gente disse não. Se a embalagem é tão importante, se a experiência é tão importante quanto o produto em si, o que a gente pode fazer para que essa experiência de receber o figurino agregar mais valor nessa experiência, ser uma experiência mais uau? E a riqueza encontra-se aonde? Nos detalhes. Então a gente fez uma sacolinha de TNT com o logo, com o nome do espetáculo, e a gente colocou um bilhetinho ali escrevendo, né, como que foi produzido aquele figurino, como que eles deveriam cuidar daquele figurino, quem foi a figurinista que fez aquele figurino, e esse cuidado, esse carinho numa sacolinha, então esse detalhe na hora de entregar. Antigamente chegava o figurino e simplesmente estava na sacola, ó, pá, pega o figurino, às vezes até sem sacola. Então, esse pequeno detalhe de cuidar dos detalhes, a experiência, como que ele vai se sentir quando ele recebe aquilo, já muda tudo. Porque ele enxerga o valor, não porque ele é obrigado a enxergar o valor, mas porque a gente está comunicando o valor para ele. A gente está mostrando para ele o carinho, o cuidado que a gente tem. E a gente tem todo esse carinho, todo esse cuidado. Só que na hora da experiência, na hora de entregar aquilo, a gente não tem esse carinho, esse cuidado. Então, ele não vai ver valor, ele não é obrigado a ver valor. Mas nós sim, diretores, empreendedores, temos que comunicar o nosso valor. Temos que cuidar dos detalhes para que eles nos valorizem mais. Sim, gente, então o detalhe e o lucro, a lucratividade, o crescimento, ele vai vir desses pequenos detalhes bem feitos que vai fazer com que o teu cliente veja mais valor e que ele vai querer automaticamente investir mais e que não vai ser um peso para ele, não vai ser ruim. Ele quer estar ali, ele quer investir mais porque tu cuida dele também, tu cuida desses detalhes, dessas pequenas coisinhas que vai fazer com que diminua as reclamações e assim aumenta também a lucratividade e assim tu pode entregar mais para ele, tu pode crescer mais, tu pode ter voos cada vez maiores, né? Então, não é da noite pro dia, não é hoje nosso ingresso é R$5, amanhã ele é 250. Não, é um processo, é um trabalho de mostrar valor, de se dedicar e isso faz com que vá crescendo cada vez mais. Vamos pro 9, que é o L do espetáculo, que é o lucro, que está aí no que a gente começou a explicar agora no anterior, né? Que o lucro, ele vem, né, de pensar nesses detalhes, pensar no refinamento e aumentar as possibilidades de receitas. Então, assim, tem algo que a gente sempre traz também, cases de outras empresas, de outras marcas, né, no gestão, e que eu gosto muito de dividir isso com vocês e fazer com que a gente pense cada vez mais como que outras empresas fazem. Muitas empresas, elas aumentam as suas margens de uma maneira muito significativa, aumentando as receitas, os tipos de receitas. Então, por exemplo, se tu pensa no teu espetáculo, a minha única receita que eu tenho com o espetáculo são os ingressos. Então, tu fica muito limitado e depende só daquilo. Quando tu começa a ampliar as possibilidades de receitas, por exemplo, eu vou fazer a confecção do figurino, eu posso ter uma receita com os figurinos, eu vou fazer a comercialização de fotos, de vídeos, eu posso fazer a comercialização de algo lá no local do evento, de uma camiseta do evento. Então, quais são as outras receitas, quais são as outras possibilidades que você pode fazer? Eu posso fazer um pocket show do meu espetáculo e oferecer ele para a empresa, já que ele já vai estar pronto, já vai estar feito, ou, né, figurinos prontos. Quais são as outras possibilidades que a gente pode fazer? Que nem, por exemplo, tu entra numa farmácia. Antigamente, a farmácia só vendia os remédios, né? Tu chegava lá e só tinha remédios. Só que a margem desses remédios, ela é baixa e tem muita competitividade também. O mercado é cada vez mais competitivo. Mas quando tu começa, o teu cliente está ali, ele tem aquela dificuldade que ele precisa do remédio, mas às vezes ele também precisa de outras coisas para casa dele. E tu começa a resolver outros problemas que ele tem, a vender outras coisas, aumenta muito a tua margem. Então, como que a gente pode pensar isso? O exemplo agora da farmácia que eu falei, hoje em dia tem farmácias que vendem leite, gente. Vende leite na farmácia. Diz assim, gente, como assim tem leite para vender na farmácia? Mas leite Nescau, sabão em pó. E esses dias eu fui de noite na farmácia, que eu precisava comprar um remédio, e eu comprei o sabão em pó, que tinha terminado meu sabão em pó, tava fechado o mercado. E era o horário que eu consegui ir e resolveu o meu problema. Eu comprei feliz aquele sabão em pó. Ele era um valor maior do que o mercado era, mas resolveu o meu problema, eu precisava comprar o sabão em pó naquele momento, sabe? Então, como que a gente pode fazer no nosso espetáculo para aumentar o lucro?
aumentar as possibilidades, agregar mais valor. Então, a venda, como que eu posso fazer para que a venda de ingressos seja maior? Que nem, por exemplo, teve um espetáculo que a gente falava, que até eu pensei, não sei se o que vocês acham, mas eu pensei em trazer os nossos diretores artísticos, que são os nossos profs lá da escola que trabalham, para contar, para compartilhar com vocês como foi toda a criação, né, de algum dos nossos espetáculos. O que vocês acham? Comentam aí o que vocês acham, se vocês acham interessante, eu vou conversar com eles. E teve um espetáculo que a gente percebeu que a gente estava num teatro enorme, gigantesco, assim, com quase 1.900 lugares, e a gente, nossa, podemos ter mais possibilidades de venda. A gente vai criando estratégias e pensando diferente. Mas eu sempre parto de um princípio assim, pô, para aumentar a lucratividade, eu tenho que aumentar o valor que eu agrego para os clientes. Ele tem que ser melhor para ele. Para eu conseguir lucrar mais, tem que ser melhor para ele. Eu tenho que agregar mais valor para ele. E eu tenho que agregar mais valor para minha equipe. Então, vir para esse princípio de pensamento. E nesse ano, a gente pensou assim, pô, o espetáculo é sobre, ele passa uma mensagem linda, né, sobre Setembro Amarelo, sobre esse cuidado que a gente tem que ter, né, com a nossa saúde emocional, o quanto é a segunda maior causa de mortes no Brasil, né, no mundo, acho que, não me engano, no mundo, é o suicídio. Então, como que a gente pode fazer para fazer com que essa mensagem chegue a mais lugares? Então, eu pensando nisso de agregar valor, a gente pegou assim, a gente sabe o que a gente vai fazer. A gente vai incentivar professores que são inspirações para essas crianças nas escolas. Então, poxa, o poder que um professor tem na vida, né, de uma pessoa, o quanto ele pode influenciar. E se ele começa a influenciar de uma maneira positiva, o quanto isso vai, né, trazer um grande valor para a comunidade. Então, nossos bailarinos, a gente começou a presentear os melhores professores, na visão dos nossos alunos, professores que tinham esse cuidado maior, essa entrega maior, com ingresso para o espetáculo. Então, foi esse o objetivo, agregar mais valor para a comunidade. Então, os bailarinos indicavam os melhores professores para eles e a gente fez uma distribuição de 100 ingressos. Mas dessa distribuição de 100 ingressos, que são ingressos que estariam ali disponíveis, a gente teve uma venda de quase 200 ingressos, entende? Então, assim, a mais do que que a gente não estava ali esperando. Mas o desejo inicial veio de o que eu posso fazer para colaborar, o que eu posso fazer para melhorar. Então, só pra gente pensar, assim, sempre vir por isso que isso aumenta a lucratividade. O que eu posso fazer para agregar mais valor, para que meus clientes vejam com mais valor. E lembrando que o que eu vejo como valor não necessariamente é com o que o meu cliente vê como valor. Então, o fato é, o que é valor para o meu cliente? Daqui a pouco, para mim, o valor é ter um espetáculo tecnicamente maravilhoso, que todos, né, que eu consiga mostrar só quem tá brilhando, só quem tá fazendo os passos, né, mais tecnicamente mais corretos, mais aprimorados, né, mais refinado. Só que pro meu cliente não é isso, sabe? Qual é a sensibilidade que eu vou ter pro meu cliente para fazer o que eu acho que eu quero fazer, o que o meu ego às vezes quer, que a gente tem que ter um cuidado, mas o que o meu cliente quer ver? O que o meu cliente quer ver? Como que o meu cliente quer ver o filho dele no palco? Como que o meu cliente quer que o filho dele se sinta quando sair de cada ensaio? Sabe? Então, ter esse olhar para olhar o outro, o que ele quer, o que ele quer, o que é valor para ele. Quanto mais eu aumento o valor que ele vê como valor, mais aumenta a lucratividade. E o 10, o último, é o O do espetáculo. Que o O, para mim, é o fundamental. Que é o olho aqui e o olho no futuro. O olho aqui e o olho no futuro. O que eu posso fazer aqui para fazer com que esse espetáculo seja sustentável? O que eu posso fazer aqui, a melhor possibilidade que eu tenho, né, para gerar um lucro para agora, mas o que eu posso fazer para ser também um investidor da minha empresa e gerar mais lucro no futuro? O que eu posso fazer para segurar agora, investir mais aqui e no final a minha colheita ser maior? Daqui a alguns anos a minha colheita ser maior. Então, o que a gente pode fazer no espetáculo de agora para sim ele ser no mínimo rentável, mas que eu tenha uma receita que eu reinvista. Eu acredito tanto na minha marca, eu acredito tanto no meu espetáculo, eu acredito tanto nesse espetáculo, que o nosso primeiro espetáculo não teve 20 bailarinos, mas que no futuro vai ter muitos, porque eu invisto, eu acredito. Então, o olho aqui e o olho no futuro. O mínimo necessário para acontecer agora, mas o que eu posso fazer para adiar esse retorno, sabe? E eu reinvestir. Eu deixar melhor, eu agregar mais valor, eu deixar uma marca que as pessoas queiram estar, que ela queira falar pro outro que ele tem que estar lá, que lá é muito bom, sabe? Então, esse olho aqui e olho no futuro. Não queira o retorno rápido, queira um retorno cada vez maior.
Porque quando o negócio começa a crescer, o negócio começa a inflar, é possível sim, é possível. Não se limita que tu não tem ajuda do governo, que tu não tem lei de incentivo, que que os meus clientes não vê valor, que o meu cliente não quer pagar, que eu não tenho condições. Gente, não se limita nisso. Tudo isso é um medo, é a gente ali, falando besteira pra gente. A tua vida não é o que tá agora, mas tu pode começar a organizar e projetar pro futuro. A gente começou sem ter dinheiro para alugar um teatro. A gente fez num auditório que era possível. Cortava estrelinha de madrugada, não tinha dinheiro para comprar cola, aprendia a fazer cola caseira. Não se limita, mas começa a pensar como grande, começa a pensar nessa energia de agregar valor, começa a pensar nessa energia de querer mais e não ser a vítima. Eu percebo que nesse momento, teve muitos momentos que eu me coloquei como vítima. Tu vê, né, se eu não fosse no Brasil, tu vê também eu em Sapucaí, interior do interior, né, olha o tamanho, se eu tivesse numa cidade grande, tu vê. A gente tem que tirar isso, porque esses medos vão vir, essas conversas vão vir na nossa mente. Então tem que tirar isso e começar a agir. Começar a pensar como grande, começar a pensar em ver o que eu não vi ainda, pensar em novas possibilidades e ir arriscando e olhando aqui e olhando no futuro, olhando aqui e olhando no futuro, que você vai conseguir. Tenho certeza que você vai conseguir. E muito obrigada pela presença de vocês aqui, muito obrigada pelo tempo de vocês, né? Por estar aqui, por estarmos juntos pensando, né, em como agregar cada vez mais valor. E para finalizar, eu quero saber, gostaram, tiraram insights, como é que foi para vocês essa aula? E também perguntas, se tem alguma pergunta aqui para nós finalizarmos, se ficou alguma dúvida, né, se tem algo aí que tu gostaria de saber, que tá com dificuldade nesse momento, manda aí para nós. Manda aí, gente. E depois, quando começar a aplicar, quando começar a ter resultado, lembra de nos mandar também. A gente adora receber aí a mensagem de vocês dizendo: Grace, apliquei isso, fiz isso, tive tal resultado, agora foi bem mais fácil, agora fluiu, agora eu consegui, agora ele não reclamou do preço. Então é bem legal. Agora a minha equipe tá envolvida, sabe? Então é muito legal também. Então celebra, curte, aproveita, sabe? Então assim, vai indo em cada fase, curtindo aquela fase, agradecendo aquela fase, sabe? Pensando no futuro, mas olha aqui, agradece aqui, faz o melhor que tu pode aqui, sabe? Com o melhor que tu pode fazer. Mas eu queria muito. Eu teve um ano que eu queria muito. olha a loucura. Eu queria muito, sabe aqueles balão que ficam voando, assim, as feiras ficam voando, aqueles balões gigantes. Eu queria muito um balão com mapa mundi, era um espetáculo. Era um espetáculo sobre o planeta, né? O planeta Terra. Eu queria a origem, enfim, toda essa transformação do planeta. E eu queria muito um balão. E eu lembro que teve um momento, assim, teve um mês que eu tava muito chateada, que eram 8 mil reais o balão. E eu queria muito o balão. Eu lembro assim que não acredito que eu não vou conseguir esse balão, não vou conseguir esse balão. E eu tava assim, eu lembro que fui pra uma reunião, que eu só pensava no balão. E eu fiquei tava muito chateada, e até que eu percebi, isso tá mudando a minha energia, sabe? Não dá. O que eu já tenho agora? O que eu posso fazer agora, sabe? Então, elevar a tua energia, porque às vezes também, assim, é legal esse sonhar, mas cuidar pra ter os pés no chão e ir adaptando, tá? Mas o que eu posso fazer? Sabe? O que é possível fazer agora, sabe? Então, querer mais, mas te trazer pra aqui agora. Sim, gente! Que bom que vocês gostaram, quero mais lives como essa. Obrigada a vocês por estarem aqui também. Esse não teria uma amostra interna, mas já deu pra ter várias ideias para pôr em prática. Que show, gente! Coisa boa que vocês gostaram. Eu acho que a gente vai refazer a live de patrocínios, porque tem muita gente perguntando sobre os patrocínios. Então vamos refazer essa live de patrocínios e eu vou convidar também os nossos profs maravilhosos pra gente fazer uma live mostrando toda a criação e a construção, né, do espetáculo, que nem eu disse lá na primeira coisa. A primeira coisa é a equipe, as pessoas envolvidas. Então, pra vocês verem essa troca, como que a gente tem, e eles também trazendo os insights deles, que eu acho que vai ser bem legal. Convidar todos, então, agora pra gente finalizar. Quinta-feira temos mais uma live com uma convidada muito especial, com uma escola aí gigantesca no Brasil, que eu admiro muito também. Então, preparem-se na quinta-feira. Espero vocês.
Muito obrigada pela presença de todos. Não veio nenhuma pergunta, então a gente vai finalizar aqui. Se gostaram da live, meu pedido do meu coração, vai lá e comenta, né, embaixo, marca alguém, compartilha, que assim vocês nos ajudam também a gente conseguir fazer com que a dança se eleve cada vez mais. Então eu vou deixar salva agora, vai ficar um pouquinho salva. Vai lá, comenta o que tu achou, o que tu gostou, qual foram os insights, compartilha, manda para outros diretores, para os professores, pra gente ampliar cada vez mais a nossa visão. Beijos grandes para todos e muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Beijos, beijos.